Olá, meus amigos, tudo bom? Vamos falar agora sobre a política de viagem. Então, a política e os procedimentos que estão contidos nessa ideia, eles são aplicáveis a todos os empregados da nossa empresa, tanto para a viagem nacional como internacional. Nós temos que pensar grande, tá ok? Então, a gente vai orientar sempre para servir de incentivo aos funcionários a gerar despesas relacionadas a essas viagens de forma sempre cuidadosa e pensada, para não gerar um prejuízo. A gente quer fechar negócio, trazer investimento. Então, tem que haver planejamento, professora? Sempre tem que haver o planejamento. Tem que haver otimização de custos. Tem que saber para o que você vai fazer, se vale a pena fazer a viagem, o que é que você vai realizar naquele procedimento e se aqueles procedimentos eles podem vir a ser mais econômicos. Então, sempre que for possível, economizar. Não é por miséria, não é por miserabilidade da empresa, não. É para quê? É para que eu consiga gerar um maior número de viagens, um maior número de contratações, de parcerias, né? De agregar ideias com fornecedores e clientes e não apenas eu estar gerando custos desnecessários. Quanto mais eu economizar, eu fizer de forma séria, diligente essas minhas viagens nacionais e internacionais, eu vou poder fazer mais viagens, tá ok? Então eu preciso analisar passagem, hotel, o evento, locação, refeição, transporte. Por quê? Porque dependendo do local que eu fique instalado, eu economizo transporte. Dependendo do hotel que eu esteja, eu consigo um transporte próximo, ou o hotel for mais em conta, vale a pena a distância. Então, sempre tem que ser analisado. Ah, professora, mas eu vou perder tempo fazendo a análise. Mas essa é uma análise necessária. Existe também a ideia de traçar algumas diretrizes, que são as premissas gerais de solicitação de viagem. Tem que estar incluída a solicitação de viagem, a passagem aérea, hospedagem, locação de veículo, adiantamentos, solicitação de viagens, incluindo também as despesas previstas, né? Sempre com um prazo mínimo de antecedência, para eu saber qual é o meu custo, fazer aquele planejamento estratégico muito bem pontual. Essa equipe responsável por esse processo de viagem, ela só vai iniciar o tratamento logístico depois que essa solicitação for aprovada, tá ok? Então, nas viagens em que os custos eles forem cobrados do cliente, essas mesmas diretrizes, elas devem ser respeitadas. Se eu cobro do meu cliente a viagem, eu tenho que trabalhar sempre com a economia, tá ok? Sempre. Para quê? Para também mostrar a transparência, o respeito. Tranquilo? Professor, e se a viagem for de avião? Todos os funcionários são obrigados a utilizar a classe econômica para viagens internacionais e viagens nacionais, chamadas de domésticas. A escolha da companhia aérea deve ocorrer prioritariamente com base na menor tarifa e somente poderá considerar como critério de preferência do solicitante. Caso solicite, esse solicitante ele perca o voo por razões alheias à sua vontade, a uma tempestade, a um furacão, a nevasca, dependendo de onde ele esteja, ele vai poder vir arcar com o outro voo, ele vai ser arcado pela empresa. Caso seja de responsabilidade dele, ele vai arcar com o novo custo. Então, dependendo da responsabilização, é de onde vai ser retirado esse custo novo, tá ok? Se a viagem for terrestre, tem que analisar o deslocamento do local, a cidade para onde vai, essas atividades que são desenvolvidas. Por quê? Porque eu posso ter um feriado local e os hotéis estarem caros, o meio de transporte no local, naquele período, está mais caro. Então, sempre tem que fazer essa análise também. Essas viagens terrestres, a gente tem que priorizar o uso do ônibus sempre que for possível. Quando não for, que for inviável, eu posso utilizar os aplicativos, carro de aluguel, o táxi, tranquilo? Professor, em caso de aluguel de veículo, existe um parâmetro? Existe. A descrição do veículo, o valor do aluguel,
tudo tem que ser informado ao setor financeiro e ele previamente ele vai autorizar. Em relação à hospedagem, essa reserva ela vai ser efetuada na menor tarifa, respeitando sempre o custo-benefício, localização do cliente ou da unidade. A empresa ela fica responsável por cobrir o valor da diária do hotel se for maior do que o reembolso. Tem que ser comprovado na nota fiscal. Tranquilo? Não vai ser permitido o reembolso ou multa por despesas extras decorrentes do não cumprimento do horário da diária que foi estipulada. E os imprevistos que vão impedir a entrada no hotel, reservando sempre aqueles comunicados que vão ser formalmente enviados à empresa. Professor, em relação à alimentação, também deve ser planejada? Sim. Se o café da manhã for fornecido pelo hotel, você deve se utilizar do café da manhã do hotel. Por quê? Porque ele já foi pago, já está no preço da estadia. Durante a hospedagem, o consumo do frigobar ele é limitado e pode ser descrito naquela contratação. Por exemplo, apenas água mineral ou então apenas o suco. E agora, detalhe muito importante, preste atenção aqui comigo. Essa viagem é para fechamento de contrato, é para negócio, é para visitar cliente ou fornecedor. Em nenhum momento vai ser permitido o uso de bebidas alcoólicas. Professora, e se naquele jantar for fornecido, o cliente tiver interesse em uma bebida alcoólica, vai ser descrito, vai ser analisado, certo? Agora, você como parte da empresa, você não pode fazer uso de bebidas alcoólicas. Você não está lá a passeio. Você não está lá de férias. Você está o quê? A trabalho. Você foi para, expandir a empresa, fechar negócio, aumentar as contratações, visitar fornecedor e cliente. Não foi para passear. Tranquilo? Pessoal, a gente fica por aqui. E vamos nos encontrar aonde? A gente se encontra na nossa próxima aula. Combinado? Combinado. E até a próxima aula. Fique com Deus.